Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa. Há 5 anos eu apresento avaliações de veículos aqui no YouTube. Quero apresentar a vocês o novo Toyota SW4 SRX Platinum 2025 Turbo Diesel. Esse carro que está à venda aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o valor na descrição de vídeo. Para mais informações, o contato fixado no comentário abaixo. Muitos vídeos no YouTube, muitas especulações sobre uma nova geração, motorização híbrida, de forma somente a buscar um like, um hype, sempre com informações que não são concretas. Mas aqui hoje eu quero apresentar a vocês realmente o que mudou no Toyota SW4 2025. Começando pela motorização, com o uso do Arla 32 na parte de conectividade do sistema e também rastreamento de forma ativa e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes aqui do SUV raiz da Toyota, partindo pelos seus faróis, que são aqui com todo o sistema de iluminação em LED. Então você tem aqui canhão de foco, projetor de longo alcance, acendimento automático, farol alto e farol baixo, indicador de seta é mais abaixo. Aqui você tem a luz de condução diurna em LED, com todo esse detalhe em preto brilhante que realmente se destaca. Aqui você vai ter essa moldura toda em preto brilhante, mais abaixo o detalhe do para-choque todo em preto brilhante também. E aqui sim você vai ter a luz de indicação, que não é progressiva como no modelo Diamond. Quando você não dá mais a opção de seta, ela tem aqui a indicação referente à luz de condução diurna. Esses vincos que são bem pronunciados na parte do para-choque, onde você tem essa peça com detalhe em preto fosco e também aqui o farol de neblina em LED. 2 pontos dos sensores de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Essa abertura de ar aqui abaixo com detalhe prata. Aqui você tem a parte da grade inferior bem maior e a grade superior já é menor. As aberturas de ar aqui são com detalhe em preto fosco. Você tem aqui câmera 360 graus e o detalhe aqui com logo translúcido, onde você tem os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, e mais acima você tem uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 204 cavalos com um torque de 50.9 kgfm a 3.400 RPM. Muitos esperavam uma motorização híbrida ou até mesmo 20 cavalos, assim como na versão GR, que totaliza 224 cavalos, mas esse não foi o caso. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta, e ele não utiliza correia dentada, sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 velocidades. A atualização na motorização foi por conta da legislação de emissões do Procon VL8, que já vai estar ali ativa a partir de janeiro de 2025. Então eles fizeram a atualização do filtro DPF e por conta da legislação foi utilizado ou adicionado o tanque de ureia, e aqui no caso foi adicionado aqui, ó. Você vai fazer o uso do Arla 32. Você vai abrir aqui e pode estar adicionando aqui até 13,8 litros do Arla 32. Essa foi a mudança significativa. Referente a dados técnicos da Toyota, a cada 1 litro de Arla para 900 quilômetros. Isso foi os dados que recebi da Toyota do Brasil. O tanque de combustível continua de 80 litros e ali no uso urbano em torno de 9,3 km por litro, o uso rodoviário em torno de 10,5 km por litro. Reduziu um pouco ali a autonomia, antes era 9,8 o uso urbano e o uso rodoviário 11,3, então reduziu um pouco por conta da legislação de emissões. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa mudança. E aqui também uma mudança bem significativa nos modelos Hilux e SW4 é o Toyota 10. São 10 anos de garantia em todo o território nacional, desde que você faça todas as revisões na concessionária Toyota a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, o que prevalecer primeiro. Se você fizer todas as revisões, logicamente você tem esse tempo extensivo de 10 anos de garantia, não importando ali a mudança do dono. Desde que o veículo esteja em todas as manutenções em dia, a garantia também vai estar
ativa. No capô, manta acústica, também a manta entre a parte do painel e o motor. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa mudança e do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você puder deixar um comentário e hypar aí nos comentários também, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Na parte lateral, os detalhes começam pelas rodas, que tem todo o acabamento diamantado das bordas, vindo até o centro com um formato diferenciado e os vincos bem aparentes com a pintura em preto brilhante, uma porta antifurto que já acompanha o modelo de série, perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. A dimensão do veículo são 4,79 metros de comprimento e o vão livre de solo continua com 27,9 centímetros de altura. Ela é um SUV raiz e por conta disso ela tem um estribo lateral aqui para facilitar para que você suba no veículo com um detalhe em preto fosco. Aqui também o para-barro no primeiro eixo e também no segundo eixo. Aqui você tem todo esse acabamento em preto fosco na caixaria de roda, esse vinco bem pronunciado aqui da primeira porta que vai até a segunda porta, os vincos laterais e lá na parte traseira, a parte da lanterna também. Aqui a coluna A com esse detalhe em preto fosco, essa parte abaixo, câmera 360 graus, que depois eu mostro para vocês no interior. Também indicador de seta, rebatimento eletrônico do retrovisor, sensor de ponto cego e tráfego cruzado. A cor predominante aqui é um prata metálico, as maçanetas com os detalhes cromados e assim nessa parte das molduras também que vai dar a volta por todo o carro. A coluna B com esse detalhe em preto fosco, o rack, aqui a régua de teto com esse detalhe cinza metálico. A suspensão traseira aqui é com eixo de torção, mas é um SUV raiz para lida, para o bruto, para o dia a dia. Então é um carro que realmente entrega muito detalhe nessa parte off-road. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Todo esse detalhe aqui do para-choque em preto brilhante, que realmente fica bem destacado. Esse detalhe com um vinco bem pronunciado na parte do para-choque, com essa peça em preto fosco. E aqui você tem as lanternas que saem da lateral, vindo até a tampa traseira, com essa moldura em preto brilhante, que realmente realça, com essas ondulações aqui também. E todo o sistema de iluminação em LED. Essa moldura em preto brilhante que atravessa toda a parte da tampa traseira aqui do porta-malas e as inscrições Toyota SW4, SRX Platinum e o logo com os detalhes cromados, esse vinco bem pronunciado na tampa traseira, até harmonizando lá com a grade frontal. E aqui você tem o limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, o spoiler integrado com a antena Shark Fin ali acima. Você consegue fazer a abertura apertando o botão aqui ao centro, ela vai fazer a abertura eletrônica do porta-malas, com um sensor abaixo do para-choque só na versão Diamond. Aqui nós temos um modelo de 7 lugares que tem capacidade de 500 litros no seu porta-mala, desde que você utiliza os bancos daqui de trás da fileira traseira dessa forma. Se você manter os 7 lugares aqui da mesma forma como está esse banco, nesse espaço você vai ter em torno de 180 litros. Um detalhe interessante e peculiar aqui também. Aqui você tem os ganchos do lado esquerdo e direito. Também uma tomada 12 volts para você fazer o uso aqui desse lado. O kit de ferramentas que você consegue puxar por aqui e abrir. Aqui acima a iluminação halógena. A saída de ar-condicionado aqui para a terceira fileira. Também aqui acima no teto a parte com as alças. Então você tem aqui cinto de 3 pontas para os ocupantes aqui atrás. Encosto de cabeça também. Você consegue elevar o banco. Tem a opção aqui também como porta-copos para você estar utilizando. Você consegue reclinar mais o banco para manter o espaço aqui melhor entre os ocupantes aqui na terceira fileira. Ela tem um sistema de som JBL com 11 alto-falantes, incluindo um subwoofer que fica aqui na tampa traseira. Realmente é um som de muita qualidade. Todo o acabamento aqui em preto fosco. Então você consegue apertar o botão aqui para fazer o fechamento eletrônico ou puxar por aqui, ó. Ela faz o fechamento também. Ela tem um sistema anti-esmagamento, ou seja, você esbarrou aqui na porta, ela vai parar o fechamento para evitar que você tenha algum tipo de acidente, logicamente fechando aqui o porta-malas, e também câmera 360 graus, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Abaixo aqui você tem a quinta roda para você fazer a troca, é o mesmo perfil do pneu, então não muda nada, isso é bem interessante nessa questão. Também os 2 pontos aqui de iluminação de neblina em LED para trazer mais visibilidade e segurança. E ela conta também com um assistente de reboque aqui na parte do engate, com capacidade de carga para 3,5 toneladas. Então ali contra um vento lateral, uma frenagem mais brusca, ou quando você estiver carregando um trailer, ela vai contrabalancear essa carga ali numa frenagem de emergência para justamente trazer mais segurança quando você está trazendo algo ali no engate. Ela conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD, IBS, assistente de rampa e 7 airbags no total, sendo 2 frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros.
Na parte da fileira do banco traseiro, os detalhes começam com um entre-eixo que são 2,74 metros de comprimento. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Ela tem um estribo nesse SUV que realmente facilita para que você suba no veículo. E mesmo com o banco todo para trás, você tem em torno aqui de 4 dedos, como vocês podem ver, a questão do espaço dentro desse carro. O teto é cinza com as alças, as saídas de ar aqui do lado direito e esquerdo, tanto na segunda fileira e terceira fileira, isso traz uma comodidade bem interessante, é tanto que você consegue operar o ar-condicionado por aqui, aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado, deixar no modo automático ou desligar. E também a parte de iluminação aqui acima em LED. Você tem portas-revistas tanto do lado do motorista e passageiro, esses ganchos aqui que você consegue estar abrindo, ele tem capacidade de 4 kg para você colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do carro. Aqui o detalhe prata, um porta-trecos, uma tomada 12 volts aqui para você fazer a utilização e merecia aqui uma saída USB como na Hilux já modelo 2025. Também os detalhes aqui com um banco revestido em couro, com essa parte mais lisa, os pontilhados aqui ao centro e os detalhes também aqui na parte da porta que eu vou descer aqui para mostrar para vocês. Toda a parte aqui do carpete é emborrachado, então você tem aqui cintos de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também descansa-braço com a opção aqui com 2 porta-copos. Quando você aperta o botão, isso facilita viajando aqui com mais pessoas. E um detalhe interessante, ela tem Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto de segurança para os ocupantes que estão aqui na segunda fileira. Você também, por questão de espaço, consegue puxar aqui, você consegue colocar o banco mais à frente para o trilho. Então você vê por a diferença que está esse aqui, isso ajusta bastante na parte do espaço entre a terceira fileira e a segunda fileira. Você apertando esse botão aqui, você consegue escamotear o banco, tanto daqui do lado esquerdo como do lado direito, para você entrar aqui na parte da terceira fileira. E você consegue também ajustar a inclinação das costas, como eu fiz por aqui, ó. Aqui está na inclinação correta, aqui está mais deitado. Então quando você não está utilizando lá a terceira fileira, tem como tá aqui no caso, tendo muito mais espaço e conforto aqui na segunda fileira, com certeza. Revestimento da porta aqui em couro, bem macio ao toque. Essa parte aqui também, com a parte preta com a linha aparente. Aqui já é no plástico rígido com a inscrição SW4 com detalhe prata, e aqui esse detalhe prata também. A abertura aqui com detalhe cromado. O detalhe aqui também é em preto brilhante e acionador do vidro elétrico com uma função auto-down, sobe com um toque só. Um nicho aqui na lateral da porta, porta-garrafas e também um alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição e a silhueta SW4. Aqui do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai soar o alerta. Abertura eletrônica do porta-malas e também a abertura aqui referente à parte do alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui para que você possa ter acesso ao veículo através das Smart Entry, que vai trazer mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros. Banco do motorista e também do passageiro, você conta com ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas, ajustar a altura do banco e também a inclinação das costas para você deixar aqui de acordo com o seu conforto. Os tapetes aqui são emborrachados, a abertura do tanque de combustível, a abertura do cofre do motor e a abertura referente aqui à parte do detalhe do porta-malas, que depois eu mostro para vocês lá no interior. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do novo Toyota SW4 SRX Platinum 2025, que já está em funcionamento. Aparece a silhueta aqui numa tela de 4.2 polegadas. Muitos esperavam um painel digital ou até mesmo uma mudança significativa na parte do interior, mas não foi dessa vez. Quem sabe no finalzinho do ano 2025 com a nova geração do modelo, com certeza. A multimídia, ela é de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio com o sistema Harman Kardon. O sistema de som tem a inscrição aqui JBL, como eu falei para vocês, um sistema de som com 11 alto-falantes, incluindo um subwoofer. Então tem um sistema de som de muita qualidade. Falando aqui, ó, você tem aqui a parte intuitiva ao toque, os 4 botões físicos aqui ao lado, a tecla Home que você alterna entre a parte inicial ou para poder alternar ali entre Android Auto e Apple CarPlay. E aqui da mesma forma, quando você está pareado com Android Auto, basta apertar esse botão, ele vai estar pareando entre a tela inicial. E aqui as teclas de volume que você consegue ter a opção aqui para estar aumentando ou diminuindo o volume. Parte de mídia aqui, vamos lá para FM, vamos ver o som como é que é.
Realmente um som de muita qualidade. Vou tirar aqui para não ter direitos autorais por conta da música. Então você tem aqui as estações de rádio AM, FM, estações favoritos aqui que você consegue favoritar. Basta vir aqui e colocar coraçãozinho que ela já vai vir aqui para o favorito. Então você tem esse detalhe que você consegue estar optando também. Opção USB, você consegue parear pelo aplicativo ali que você vai estar utilizando, no caso aqui um pendrive. E também Bluetooth, para você parear com seus dispositivos móveis também, smartphone. E aqui projeção de tela que você consegue espelhar a tela também. Então voltando aqui, você tem referente a veículo, que você tem aqui a velocidade média, tempo decorrido, consumo combinado, histórico, autonomia de combustível, tá marcando ali 0. E a parte atual aqui que você consegue ter esses detalhes também. Na parte de configurações do veículo, você tem aqui os dispositivos, equalização de som, equalização e posicionamento de som, os toques de telefone, você consegue sempre alternar por aqui. Referente aos sistemas que você consegue configurar, e na parte de veículo também referente ao Toyota Smart Device. Todo mundo estava esperando aqui uma parte de atualização na parte de conectividade, que foi o que aconteceu, mas não para Android Auto e Apple CarPlay. A parte de disponibilidade do veículo é um rastreador eletrônico já disponibilizado em todas as versões, desde os cabine chassi, cabine simples, até o Power Pack, até chegar ao modelo topo de gama. Então todas elas vêm com um rastreador. E aí você consegue estar utilizando esse sistema com suporte de cercanias, utilizando o aplicativo App Toyota, você consegue também disponibilizar aí 5 aparelhos para você fazer a utilização, e comprando um pacote que você vai ter de forma gratuita, se você adquirir um seguro da Toyota, você tem 1 ano para poder estar utilizando aí até 8 dispositivos de Wi-Fi por R$ 49,90, se não me engano. Essa é a informação que recebi. Então você consegue fazer todo o uso aqui da conectividade, com o bloqueio até mesmo do dispositivo, acompanhamento ali referente à parte de manutenção do veículo, que você consegue acompanhar pelo aplicativo. Ele sempre vai demonstrar essas partes ali referente ao alarme, se foi ativado ou não, sistema de bloqueio quando você vai viajar com o veículo. Então tudo isso ele consegue estar fazendo através do aplicativo. Então, por ser um carro que realmente é muito visado, achei muito interessante esse sistema de rastreio online ativo para o modelo. Aqui você tem Android Auto e Apple CarPlay, basta optar aqui para que ela possa parear com o seu dispositivo, mas como eu não estou conectado, não vai parear e não vão aparecer os ícones aqui referente ao Android Auto e Apple CarPlay. Ela não tem TV digital nem GPS integrado por conta dos aplicativos que você pode usar ali, o Google ou o Waze, na sua utilização diária. O que você achou das informações até aqui? Se eu te ajudei de alguma forma e você puder ajudar o canal com um Valeu Demais, fica logo abaixo ali da opção curtir, do lado de compartilhar. Você pode estar me ajudando ali na compra de equipamentos para o canal. Já no console central, você tem todo o detalhe aqui com a saída de ar-condicionado com a parte em preto brilhante, relógio digital, botão start-stop, essa parte aqui com couro ecológico bem macio ao toque, com a parte aqui com a costura aparente, esse detalhe também aqui prata. Então você tem abaixo aqui os detalhes em preto brilhante e também em preto fosco, ar-condicionado digital, que ele é 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra aqui para o lado do passageiro, aquecedor do vidro traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo, onde você vai direcionar o fluxo do ar-condicionado, aumentar ou diminuir o fluxo. Aqui você tem aquecedor do vidro traseiro, aqui no caso é a saída traseira do ar-condicionado, viu gente? Me desculpa. E aqui também é aquecedor do para-brisas. Então você tem um modo automático aqui também para estar utilizando. E aqui abaixo você tem um seletor de tração 4x2, 4x4 ou 4x4 reduzido. Assistente de descida em rampa, isso aqui em off-road é bem interessante. Ele vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo, numa descida ali com a rampa com muita lama, pedregulho, então isso vai te trazer muita segurança para você fazer essa descida. Ventilação dos bancos dianteiros, então você tem aqui 3 opções, tanto do lado do motorista e passageiro. Também uma tomada USB aqui para conectar o seu aparelho e uma tomada 12 volts, ou conectar também aqui um USB para ouvir sua música predileta. Não tem opção com recarregamento por indução sem fio, só na versão Diamond. Todo acabamento aqui parecendo amadeirado, né, mas cinza com esse detalhe prata. E aí você tem aqui 2 porta-copos para fazer a utilização. Você tem a câmera de ré aqui com a opção do câmbio sequencial de 6 velocidades, como eu falei para vocês. Colocando na câmera de ré, você tem aqui as linhas dinâmicas de distanciamento. Você opta aqui entre a câmera 360 graus desse lado, você vai ter aqui na parte do lado direito. Inclinando a direção, você tem aqui a opção com as linhas assistentes, tanto do ângulo da direção aqui na parte traseira, como
na câmera 360 graus aqui ao lado. Então você consegue alternar aqui também, alternar as linhas aqui para você ter a utilidade durante o dia a dia. E você tem também sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então você vai se aproximar de um objeto, que é o que eu estou fazendo aqui agora, ela vai te dar o alerta sonoro aqui, ó, para justamente informar que você está encostando no objeto na parte traseira ou nos dois pontos dianteiros. Isso traz muita comodidade para você estar utilizando. E quando você engata ré, ó, você tem aqui a inclinação da roda para você não encostar na guia ou até mesmo em off-road, numa opção ali que você está utilizando. Colocando na opção Drive, você tem aqui as trocas manuais para o lado esquerdo. Então você consegue colocar aqui para frente da primeira cesta, para trás as reduzidas para você utilizar ali numa descida de serra, como um freio motor, para fazer uma ultrapassagem com mais segurança com um motor mais cheio, facilita realmente para você utilizar no dia a dia. Freio de estacionamento continua sendo manual. Opção aqui com os modos de condução, modo econômico para trazer mais economia, modo normal e o modo esporte que vai fazer a troca simultânea aqui do sistema automático de uma forma mais rápida para você ficar com um giro maior no motor. Você tem aqui a opção do botão da parte da tração e estabilidade, que você consegue ativar ou desativar, e bloqueio do diferencial traseiro. Isso em off-road facilita bastante para você estar fazendo uso, com certeza. Todo o detalhe aqui do descansa-braço em couro ecológico macio ao toque, com a parte da linha de costura aqui aparente, e aqui você tem todo o espaço para você estar utilizando. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essa parte mais lisa aqui, sóbria, com a costura aparente, e aqui todo pontilhado ao centro, findo mais acima também. Essa parte lateral aqui para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, e também aqui a parte das alças no teto. Você tem o quebra-sol com a opção do espelho, quando você puxa já acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista e passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir ali um reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. Porta-óculos e aqui a iluminação em LED. Aqui você tem um botão referente à parte do sistema de alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no interior do veículo, não vai disparar o alarme do carro. E também aqui todo o acabamento bem macio ao toque em couro, com uma inscrição SW4, que já é o botão para você abrir esse porta-luvas, que é menor, porém você puxando essa parte, abrindo aqui o sistema de ventilação do ar-condicionado, vai manter climatizado uma fruta, uma bebida para o seu consumo. E aqui o porta-luvas mais abaixo, você apertando o botão ele desce bem devagar, tem um espaço maior para você utilizar, e também porta-copos aqui desse lado. Você tem a saída do difusor do ar-condicionado com esse detalhe prata, a alça aqui para a parte do passageiro que facilita, e tweeters e também alto-falante e a inscrição JBL, e aqui também, como eu mostrei para vocês, um sistema de muita qualidade. Toda a parte do painel aqui é com plástico rígido, exceto essa parte que tem todo esse acabamento em couro aqui, bem macio ao toque. A alça aqui para o motorista, como eu falei para vocês, os tweeters com as inscrições aqui JBL. Na porta do motorista aqui você tem os comandos todos iluminados, com os 4 vidros elétricos, com uma função autodown, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico aqui do retrovisor, basta apertar o botão ele vai rebater. Falei para vocês que ela tem um sistema aqui com a parte de sensor de ponto cego e tráfego cruzado, então realmente essa parte de segurança favorece bastante. Porta-copos aqui para o lado do motorista, e aqui você tem o sensor de ponto cego, você consegue ativar ou desativar. Tecla idle up em dias mais frios para regular ali a marcha lenta do motor. A tecla VIN, como eu falei para vocês anteriormente, ó, você apertou aqui, você tem aqui a parte frontal, parte lateral. Se você apertar mais uma vez, você tem aqui o lado esquerdo e direito, que são nos retrovisores. Se você apertar mais uma vez, ela volta para multimídia. Então isso faz parte do sistema 360 graus, é bem interessante. E também a tecla aqui DPF, que faz parte do filtro. Essa tecla, normalmente você não precisa ativar ela ali. Se eu apertar ela ali agora, ela vai aparecer aqui no painel, ó, a regeneração manual indisponível, ou seja, tá baixo ainda. Então quando ela chegar no vermelho ali, ela vai indicar que eu preciso estar fazendo isso. Mas isso ocorre de forma automática. Quando você tiver com o motor ligado, você vai perceber que a rotação do motor vai perceber que vai aumentar um pouco. Significa que ela está com o sistema DPF ativo, ou seja, ela está filtrando as partículas ali do diesel que estão no escapamento. Então ela vai mostrar ali que o sistema está ativo. Esse processo demora aí de 7 a 8 minutos mais ou menos do filtro DPF. A sua direção continua sendo hidráulica, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, com acabamento aqui em couro, bem macio, essa parte cinza aqui parecendo amadeirado, realmente é bem bonito. O parte do volante aqui é multifuncional,
Então você tem os comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado você tem referente ao sistema Toyota Safety Sense. Aqui abaixo essa alavanca que faz parte do ACC, que é o controle de velocidade adaptativo. Vamos supor que você setou aqui 100 km por hora, ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança, mas ela não tem um sistema stop and go, ou seja, ela não vai parar ali 100% atrás do veículo e depois prosseguir. Isso você vai ter que fazer abaixo de 40 km de forma manual. Você tem aqui as mudanças de faixa aqui involuntária, que ela vai te dar um alerta sonoro e visual se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem. Automaticamente ela vai te dar um alerta sonoro e visual e ela vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. E o sistema pré-colisão, que é o mais interessante, ela identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Pedestres e veículos ela identifica durante o dia e à noite, ciclistas somente durante o dia. Então, se você tiver numa situação de risco ali eminente, ela vai te dar um alerta sonoro e visual para que você saia dessa situação de risco. E se você não tomar essa medida evasiva, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso é um sistema bem interessante na parte de segurança. E também, se você estiver com muito sono, fadigado ali, insistindo na direção e estiver oscilando a direção, ela vai te dar um alerta sonoro e visual, informando com a xícara de café ali na tela de forma figurativa, para que se você permanecer dessa forma, você pode causar um acidente. Então, nessa parte de segurança, realmente, o carro é bem interessante. As mudanças aqui no pedal shift para você fazer as trocas manuais se necessário. O painel não teve mudanças, deixem nos comentários. Vocês acham que merecia um painel digital? Quem sabe na próxima geração, né? Aqui você tem aqui os detalhes todos analógicos, né? O conta-giros, marcador aqui da temperatura do arrefecimento do motor, marcador do tanque de combustível, que são 80 litros, e o velocímetro. Aqui ao centro você tem essas iluminações em LED azul e uma tela de 4.2 em TFT, com indicação de câmbio, temperatura exterior, relógio, odômetro total, trip A, trip B, média instantânea de consumo de combustível. Então você tem aqui os detalhes também, eu vou mostrar para vocês. Você vai colocando para baixo aqui nessa setinha. Então vamos lá. Você tem aqui a autonomia, está pedindo para reabastecer, modo de indicação com tempo de partida, cruzeiro, o veículo ficou parado, você consegue fazer o acompanhamento na viagem. Comparativo de consumo, aqui você tem a inclinação da roda, como eu falei para vocês. Se eu colocar para baixo mais uma vez o velocímetro digital, e a novidade aqui é por conta do Arla 32, ó. Tá mostrando lá que eu estou praticamente com um reservatório completo. Falei para vocês que é 13,8 litros. Pro lado direito aqui você tem mais informações, bússola de navegação, mais uma vez pro lado direito, uma rádio aqui, a opção com a aba da rádio, o aplicativo que você está ouvindo música, mais uma vez os sistemas de segurança, todas as mensagens que são importantes no veículo e todas as configurações gerais vão aparecer por aqui que você consegue fazer aqui no veículo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota SW4 2025. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo aí na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da mudança do modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!